a tua casa. Foi o egoísmo que me enganou, dizendo que eu seria mais feliz longe de ti que tanto me amou. A parte da herança que me destes com falsos amigos, mas quando meu dinheiro se acabou, a realidade enfim então chegou. Foram embora e sozinho eu fiquei. E desejei comer o alimento que ninguém comeu, beber água suja que ninguém bebeu. Nessa hora, Pai, confesso, ao me lembrar que ao teu lado eu tinha tudo em minhas mãos, e hoje chora a falta de um pouco de pão. O sofrimento foi tão grande e eu voltei. Estou de volta. Sei que falei que não ia mais voltar, mas te confesso, água suja que ninguém bebeu. Nessa hora, Pai, confesso. Aleluia. Ao me lembrar que ao teu lado eu tinha tudo em minhas mãos, e hoje chora a falta de um pouco de pão. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, amada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, para nós, é motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã. Estamos aí de pontualmente 8 horas da manhã para darmos início a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Você que está em casa já pode pegar a sua revista da escola bíblica dominical. Estudaremos a lição de número 10, hoje 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. É o título da nossa lição, a intercessão pelos Efésios. Uma lição muito importante. Durante a semana nós estivemos estudando, pesquisando, e podemos ver o tamanho da importância que tem esta lição para nós. Não só esta, todas as lições da nossa revista. Deus tem usado as pessoas que trabalham na edição desta revista, da Escola Bíblica Dominical, que a maioria das igrejas no Brasil usam. E eles têm feito um trabalho excelente, espetacular. Louvado seja o nome do Senhor. A intercessão pelos Efésios é o título da nossa lição de hoje. Louvado seja Deus. E eu convido você para fazermos uma oração, para darmos início ao nosso trabalho nesta manhã. Bendito e maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Deus querido, Deus que eu adoro, Deus que eu amo. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por mais uma noite de sono que tu nos deste, tranquila. Senhor, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pela recuperação da minha saúde, da saúde da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, que tu possa estar conosco, derrama o teu Espírito Santo na minha vida, na vida da tua igreja. Senhor, nesta manhã entra com providência, para abençoar aqueles que se encontram enfermos no leito dos hospitais ou mesmo em casa, teus filhos que se encontram com Covid-19. Pai, visita cada um nesta manhã, dai uma bênção dos céus, libertação, Senhor, para os oprimidos. Meu Pai, em nome de Jesus, continua conosco, seja conosco em tudo. Tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos, nos abençoa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como eu já falei, estudaremos hoje a lição 10, 7 de junho de 2020. A nossa leitura bíblica está em Efésios 3,
14 a 21. Eu gostaria também que você deixasse a sua Bíblia aí por pertinho de você, porque nós temos umas leituras importantíssimas que eu quero que você me acompanhe, para que você possa entender, compreender melhor o que nós estamos passando para você, o que nós temos para você nesta manhã. Efésios, e o texto áureo diz assim: por causa disso, me imponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja Deus. Efésios 3, 14, 15. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica, você poderia nos acompanhar nesta oportunidade. Gostaria de fazer aqui a nossa leitura bíblica, né, nesta manhã. E eu quero agradecer já a você que já está nessa oportunidade online, já acompanhando o nosso trabalho. E eu quero te agradecer em nome de Jesus por tudo isso. Aleluia, louvado seja Deus. Pois vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 21 diz assim: por causa disso me imponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé do vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21 e último. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Meu querido irmão, como ainda falei a respeito da nossa lição, nós vamos começar falando pelo seguinte: na carta aos Efésios, no capítulo 3, do 14 ao 21, mais uma vez o apóstolo Paulo orando pelos servos do Senhor Jesus Cristo em Éfeso. A primeira oração está no capítulo 1, o verso 15 ao 23. 15 ao 23. Efésios 15, 23. A primeira oração que diz assim: pelo que ouvindo eu a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o nosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23 e último, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Aleluia! A tosse hoje chegou cedo. Bom, nós vimos aí a primeira oração que Paulo fez. A primeira oração que Paulo fez pelos eleitos do Senhor, né? Vemos na carta dos Efésios, capítulo 3, 14 a 21, e mais uma vez o apóstolo Paulo orando pelos servos do Senhor Jesus Cristo. A primeira oração de Paulo, em Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 23, que acabamos de ler nessa manhã. Essa oração relaciona-se principalmente com seu bem-estar espiritual, enquanto a primeira oração se centraliza no conhecimento e está em Efésios 3, de 14 a 21, que enfatiza a capacitação do amor. Efésios 3, de 14 a 21, está assim, 14 a 21, diz assim: por causa disso, me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo orando, viu? Do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Aleluia! Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito de oração intercessória. Nós iremos falar também nessa manhã, aqui no capítulo, fala a respeito do tamanho, né? Aqui fala no capítulo 3, verso 18, poder perfeitamente compreender em todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Irmão, ele está falando aí do que mesmo? Do açude, de um poço? Não. Estamos falando, a Bíblia fala aqui a respeito do amor de Deus. Aleluia. Amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, irmão meu, o que é intercessão? Intercessão vem do latim. Intercessão vem do latim, que dá o nome de intercessionem. E o que significa? Suplicar em favor de outrem. Suplicar em favor de outra pessoa. E na maioria das vezes, algumas pessoas acham que ou não gostam de orar por outra pessoa. E a Bíblia nos manda, a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos manda orar um pelos outros, interceder um pelos outros, né? A oração intercessória é a ação de orar por outra pessoa. A oração intercessória é a ação de orar por outra pessoa. Aleluia. O papel de mediador em oração era prevalente do Velho Testamento. Exemplo: Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Ezequias, Elias, Jeremias e muitos outros, né? Ezequiel, Daniel. No entanto, Cristo
é retratado no Novo Testamento como intercessor supremo. Jesus acabou com a distância que existia entre nós e Deus, louvado seja o Senhor. Quando ele morreu na cruz, ele foi o mais importante mediador, intercessor que já existiu. Por causa disso, podemos agora interceder em oração a favor de outros cristãos, ou pelos pedidos, pedindo a Deus que lhe conceda arrependimento de acordo com sua vontade. Ou seja, podemos interceder em oração a favor de outros cristãos ou pelos que estão perdidos, ou seja, aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua decisão e não aceitaram a Jesus como Salvador, pedindo a Deus que lhe conceda arrependimento de seus pecados, de acordo com sua vontade. Por que devemos fazer orações intercessórias? Bom, a Bíblia nos diz que nós devemos fazer oração intercessória, presta atenção que isso aqui é importante. Sabe por quem? Por todas as autoridades. Então, quando você for orar, não esqueça de orar pelas autoridades do nosso país, do nosso continente. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades, orar pelos pastores. Irmão meu, onde é que a Bíblia manda que ore por todas as autoridades? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Quer marcar? Vai marcando aí na sua Bíblia. Orar pelos pastores da igreja. Filipenses, capítulo 1, verso 19. Orar pela igreja. Salmo 122, capítulo 6. Orar pelos amigos. Jó 42, 8. Os que não são salvos, também orar pelos que não são salvos. Romano 10, 1. Orar pelos doentes. Tiago 5, 14. Orar pelos inimigos. Irmão, e agora esta daí é pesada. Pois é, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Está no livro de Jeremias 29, 7. Aleluia. E também orar por aqueles que nos perseguem. Essa aí é que é pesada. Livro de Mateus 5, 44. Mateus 5, 44 é aonde manda para que nós oramos pelas pessoas que nos perseguem. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa nos persegue, a pessoa quer pegar ele, né? e dar-lhe uns telequete. A Bíblia nos manda orar. Mateus, eu vou até ler aqui, Mateus 5, 44. Mateus 5, 44, e está escrito assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na Bíblia, meu querido, Mateus 5,44, a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor, que crente não tem inimigo. Louvado seja Deus. Crente não tem e não pode ter inimigos. Se porventura você tiver algum, o que eu devo fazer, irmão? Me procurar. Se por algum motivo você fez alguma coisa que desagradou a alguém e isso gerou uma inimizade, o que nós devemos fazer? Devemos procurar esta pessoa e procurar se retratar com essa pessoa. Mesmo que você não seja a parte que errou, nós devemos pedir para que essa pessoa nos perdoe de algum erro e que aquela recha, podemos dizer assim, venha chegar ao fim. Porque com inimigos você não entra no céu. Com inimizade nós não entramos no reino de Deus. O reino de Deus é puro, é maravilhoso. É um lugar que temos que entrar branco mais do que a neve. E para isso tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz também que Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Então, a bênção de Deus
depende de todos nós querermos, como nós sabemos. Então, continuando. E também devemos orar por aqueles que abandonam, né? Aqueles que nos abandonam. Devemos orar por aqueles que nos abandonam. Falando como igreja, aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. Irmão Edmilson, aquelas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, falando em igreja, aqui a Bíblia fala a respeito destas pessoas que nos abandonam, ou seja, abandonam a igreja. E nós devemos orar pelas pessoas, está em 2 Timóteo 4,16. Não devemos deixar de orar, meus queridos. A oração é o alimento da alma, do espírito, do corpo. A oração é tão importante quanto a água que você bebe, o alimento que você se alimenta. A oração é tão importante como a luz que nos alumia, como a visão dos nossos olhos. A oração é muito importante, é muito. Também devemos orar por todos os homens. A Bíblia, quando fala em todos os homens, ele não está fazendo diferença entre homem e mulher. Aqui está falando de um modo em geral. Devemos orar por todos. 1 Timóteo 2, capítulo 2, verso 1. Bom, todos os cristãos têm o Espírito Santo em seus corações. Isso é importante. Já encontrei algumas pessoas, alguns crentes, que não tiveram um discipulado como devia, que até hoje ainda não são batizados pelo Espírito Santo de Deus, e inclusive vieram me fazer uma pergunta a respeito se por acaso Jesus vier arrebatar a sua igreja, se os crentes que não são batizados com o Espírito Santo se vão ficar ou se vão subir. Olha, até onde eu conheço, eu não tenho um profundo conhecimento da palavra de Deus, ainda infelizmente, mas por o que eu entendo, se eu estiver errado, me perdoem os grandes teólogos e pregadores da palavra de Deus, mas o meu ponto de vista, no entendimento, por você não ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, isso não é impedimento para que Cristo Jesus leve você para morar nos céus. O que faz você ir morar no céu é você acreditar e ser fiel à palavra de Deus. A palavra, aleluia, ela nos purifica de todos os males e de todos os pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Todo cristão tem o Espírito Santo em seu coração e da mesma forma como ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Está escrito em Romanos 26, 27, que diz: todos os cristãos têm o Espírito Santo em seu coração e da mesma forma como ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Deus pode tudo, meu querido. No dia que ele vier arrebatar a igreja, nós temos que estar preparados, sermos fiel, perseverar na fé, na esperança, na confiança e deixar o restante com ele. É ele quem toma a decisão. É ele quem toma a decisão. Ele faz o que ele quer. Devemos interceder um pelos outros. Isso não é um privilégio limitado apenas a uma elite cristã exclusiva. Presta atenção, isso aqui é importante. Devemos interceder em oração, né? Devemos interceder um pelos outros. Isso não é privilégio limitado apenas a uma elite cristã exclusiva. Ou seja, a oração, a Bíblia nos manda orar por todos. A mesma Bíblia nos diz que a oração intercessora não é um privilégio de um grupo, de uma elite cristã exclusiva da igreja. Ou seja, a oração pelos outros, a intercessão na oração, não está exclusivamente sobre a responsabilidade do obreiro, só do dirigente, só do missionário, só do pastor, do diácono, do presbítero, da dirigente do círculo de oração. Não. A oração intercessora,
o dever, a obrigação de orar está sobre todo o cristão. Você que é cristão, irmão Edmilson, uma pessoa, você vai passando, por exemplo, numa rua, a pessoa sabe que você é cristão e chama você para que ore por ela, você não pode se recusar. Você tem que orar. É um dever seu. Se você deixar de orar por aquela pessoa, você está deixando de cumprir a palavra de Deus. Todos nós, não é necessário que você tenha exatamente cargo na igreja para que você ore por uma pessoa. Não. É necessário que você esteja na presença de Deus, aleluia. E você pode orar pelos enfermos, orar para que Deus perdoe os pecados de uma pessoa e aquela pessoa se reconciliando, ouvindo para Jesus. Você pode orar e pedir: Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz. Esta lição me deixou, e os comentários, procuramos comentário, e nos deixou muito feliz. Bom, esse é um comando para todos, ou seja, devemos interceder um pelos outros. Isso não é um privilégio limitado apenas de uma elite cristã exclusiva. Esse é um comando para todos. Aleluia! Esse é um comando para todos. Na verdade, não oferecer, presta atenção, na verdade, não oferecer oração intercessória a favor de outras pessoas é pecado. Então, meu querido, se você não ora por outras pessoas, você está em pecado, né? Que ouça só, 1 Samuel 12, 23, que diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Aleluia. 1 Samuel 12, 23. Aleluia. Louvado seja Deus. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O significado de, olha, Paulo, ele, nem todas as vezes, dá para orar de joelho. Mas o significado que Paulo falou, né, nos dias de Paulo, o significado ajoelhado, nos dias de Paulo, né, o significado de orar ajoelhado nos dias de Paulo era o seguinte: em Efésios 3, primeiro, diz assim: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo. Paulo orando, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, orando, diz: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 3, verso 1. Entre os judeus naquela época era comum ficar em pé para orar. Mateus 6, 5. E em Lucas 18, 11 a 13. Ajoelhar-se para a oração, embora se tenha tornado uma atitude cristã comum, era anteriormente sinal de profunda emoção ou fervor, né? E com base nisto podemos compreender as palavras do apóstolo aqui. Salomão ajoelhou-se quando da dedicação do templo, ou seja, eles oravam de joelhos, na maioria das vezes, só em, podemos dizer assim, em ocasiões especiais, né? Mas você quer uma ocasião mais especial do que a ocasião, a oportunidade que Deus nos dá de falar com Ele? A oração, nós estamos falando com Deus. Não tem ocasião mais especial do que a ocasião de você falar com o Todo-Poderoso, com aquele que preparou, aquele que te fez, te criou e preparou uma mansão celestial para tu morar nela. Aquele que está lá de braços abertos para te receber e dar aquele abraço maravilhoso e dizer: vinde, amado de meu Pai. Aleluia! Então, oração,
naquela época, só era em ocasiões especiais, né? Salomão orou, Salomão ajoelhou-se, ou seja, não é a oração, orar de joelho, era só em ocasiões especiais. Salomão ajoelhou-se quando da dedicação do templo, 1 Reis 5:54. Estevão, durante seu martírio, também orou, em Atos 7:60. Pedro, ao lado do leito de morte de Tábita, em Atos 9:40. Paulo, em suas despedidas por ocasião de sua última viagem a Jerusalém, também orou de joelho. Nosso Senhor mesmo, quando se sua... E também, em Getsêmani, né? O nosso Senhor mesmo, quando de sua agonia. Bom, o que Paulo pediu em sua oração intercessória? Paulo, porque sempre que nós dobramos nossos joelhos, que nós vamos interceder já está dizendo. Intercessão é o ato de você orar por outra pessoa, interceder por outra pessoa. E o primeiro pedido que Paulo fez, aqui nós vamos ver 3 pedidos que Paulo fez em suas orações, em sua oração intercessória. O primeiro pedido, Paulo pediu fortalecimento com poder. Aleluia. Peço a Deus, peço a Deus que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Efésios 3:16. Louvado seja o nome do Senhor. O verbo krataiotênia tem o sentido de fortalecimento ou capacitação. Uma pessoa pode ser fortalecido em amor, conhecimento ou alguma outra qualidade. A esta altura, a oração é para que os leitores de Paulo possam ser equipados com o poder que os habilita a ficar firmes em Cristo e a viver e trabalhar para Ele. Você entendeu? Para que os leitores de Paulo possam ser equipados com o poder que os habilita a ficar firmes em Cristo e a viver e trabalhar para Ele. Ou seja, para que eu possa continuar, para que você possa continuar, para que você seja... nós precisamos de poder, né? Para que nós possamos ser equipados com o poder. O poder que nos habilita a ficar firmes em Cristo, é permanecer firme em Cristo e viver e trabalhar para Ele. Aleluia! Esse poder se manifesta no homem interior, ou seja, na parte espiritual da nossa natureza. É o homem interior que se deleita na lei do Senhor. Romanos 7:22. É o homem interior que é renovado dia após dia, enquanto o homem exterior se corrompe. 2 Coríntios 4:16. Embora pertença a Deus, nosso homem interior carece de força, crescimento e desenvolvimento. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só é possível viver corretamente para a glória de Deus quando nós entregamos ao Espírito e permitimos que Ele exerça controle absoluto. Para tanto, devemos alimentar nosso ser interior com a palavra de Deus, orar, adorar, nos manter puros e exercitar nossos sentidos por meio da obediência que vem do amor. Sem amor, não tem obediência. Para você obedecer, você tem que amar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O propósito, fortalecimento pelo Espírito, Efésios 3:16. O propósito, fortalecimento pelo Espírito. O propósito desse fortalecimento, mediante o Espírito, é quadrúplo. Quadrúplo, irmão meu.
O propósito desse fortalecimento mediante o Espírito é quadrúplo. Vejamos. Primeiro, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Este é o primeiro. Em Efésios 3, 16, 17 e Romanos 8, 9 a 10. Aleluia. Efésios 3, 16 e 17. Vamos ver? 3, 16 e 17. Que diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis, não, aqui nós estamos lendo, irmão, em Mateus, o que é isso? Louvado seja Deus. 3, 16 e 17, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborador com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Louvado seja Deus. Que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. 2. Que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. O que sejamos fundamentados em amor sincero, a Deus, a Cristo e ao próximo. Aleluia. Louvado seja Deus. Que compreendamos e experimentemos em nossas vidas o amor de Cristo. Efésios 3, 18 e 19. Aleluia. Efésios 3, 18 e 19 está escrito assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. 4. Que sejamos cheios. Cheio de quê, irmão meu? De toda a plenitude de Deus. Aleluia. No capítulo 3, o verso 19, eu acabei de ler, nos dizendo que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter, a estatura do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios 4, 13, 15, 22 e 24. O segundo pedido que Cristo habite no coração de vocês pela fé. Este foi o segundo pedido de Paulo. O segundo pedido de Paulo era para que Cristo habitasse no coração de todos de Efésio pela fé. Efésios 3, 17. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios 3, 17. Para o pedido, a oração de Paulo, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o resultado da força do Espírito. Somos fortalecidos para que Cristo habite no nosso coração. Aleluia. A verdade é que Cristo passa a habitar no crente no momento da sua conversão. Aleluia. Louvado seja Deus por isto. Então, te anima, meu irmão. Se você já tomou a sua decisão, Cristo já habita no teu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Eu vou repetir, isso aqui eu achei muito importante, né? O pedido para que Cristo habite no coração de todos, lá de Efésios. Esse é o resultado da força do Espírito. Somos fortalecidos para que Cristo habite no nosso coração. A verdade é que Cristo passa a habitar no coração do crente no momento da sua conversão. Irmão, é bíblico? Sim. João 14, 23. Está na Bíblia, a Bíblia que diz. A partir do momento que eu tomei a minha decisão, que eu faço a minha decisão, a partir daquele momento, dali por diante, Cristo passa a habitar no meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, não é esse o assunto desta oração. Não se trata aqui de Cristo habitar no crente, mas sim de se sentir em casa. Ele reside permanentemente em todos os convertidos. Você entendeu? Ele reside permanentemente em todos os convertidos. Ele quem, irmão? Cristo Jesus. Porém, o pedido aqui é que ele tenha livre acesso a todos os quartos e cantos do nosso ser. Porque se Cristo habita em mim, se ele mora no meu coração, o meu coração tem que ser a casa de Cristo. E aí, o meu coração, o teu coração, é a casa de Cristo, a morada de Cristo. E Cristo vai morar na minha casa, na sua casa, mas assim como todos os moradores de uma casa, Jesus precisa do livre acesso a todos os cômodos. Hã? Você não pode só... Você vai morar numa casa, você não vai ficar restrito só à sala, ou só a cozinha, ou só o quarto, só a varanda, se tiver, só o banheiro. Não. Você precisa de acesso a toda a casa. Aleluia. Me lembro muito bem quando eu morei de aluguel, ou quando eu morava de aluguel, que a gente ia alugar uma casa, que a gente chegava na casa, a gente ia habitar ali. Rapaz, a vontade de revirar a casa inteira, para saber como é que ela era. Então, Cristo, o meu coração, o teu coração é uma casa. E esta casa, lá reside permanentemente Cristo Jesus. Porém, ele precisa, é necessário que ele tenha acesso a todos os quartos e cantos do nosso ser. Aleluia, louvado seja Deus. Que não se entristeça com as nossas palavras, pensamentos, intercessões, atos pecaminosos. Que desfrute de comunhão ininterrupta com o crente. Assim o coração do cristão se transformará no lar de Cristo. Quando você chega, por exemplo, você chega numa casa que você vai morar, você encontra ela suja. Poeira, aranha, barata, ratos, até com mau cheiro. Da mesma maneira, é quando nós estamos no mundo, para que você entenda melhor. Nós estamos ali, sujos, fedorento, cheio de impurezas, prostituição, mentira, droga, álcool, entre outros e outras coisas terríveis que não dá nem para falar. Quando Cristo chega no teu coração, e o qual você o aceita, abre a porta do seu coração, assim como eu fiz, e mãe de meus fez e muitos outros fizeram, e manda que Cristo entre. Entra, Senhor, no meu coração. Aleluia! Ali, aos poucos, será feita uma limpeza, uma varredura. Aleluia! Vai limpando toda a sujeira. Isto pode demorar um pouco, né?
Pode demorar um pouco, mas será feita uma limpeza. Por quê? Porque Jesus, Cristo Jesus, não vai morar, assim como eu, você e nós. Cristo não vai morar numa casa que esteja suja. Para que Cristo não se entristeça. E o que é que suja a nossa casa? Nossas palavras, pensamentos, intercessões e atos pecaminosos. É o que suja. Atos pecaminosos, né? O que desfrute de uma comunhão ininterrupta. Ou seja, a comunhão com Deus tem que ser ininterrupta. Ou seja, não pode ser interrompido, né? Que a comunhão seja ininterrupta com o crente. Assim, o coração do cristão se transformará no lar de Cristo. Aleluia. Essa comunhão ininterrupta é que vai transformar o nosso coração no lar de Cristo. Louvado seja Deus. Estou olhando para o relógio, mas eu não me preocupo muito com o relógio, não, né? Terceiro pedido: compreender o amor de Cristo. Aleluia. Paulo pediu em Efésios 3,18. Vamos ler, 3,18. Ele diz assim: poderdes perfeitamente compreender que todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje você vai saber tudo isso aí. Qual é a altura, né? Hoje você vai compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios 2, do 11 ao 18, fala sobre a largura, vem descrita em Efésios 2, vamos ler? Vamos lá, irmão Edmilson, 2, 11 a 18, é uma leitura boa, louvado seja Deus. Efésios 3, vamos lá, Efésios 2, de 11 a 18, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis, gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vinde, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. 18 e último, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui refere-se à largura da graça de Deus, que salva judeus e gentios, incorporando-os depois à sua igreja. O ministério abrange
ambos os segmentos da humanidade. Esta é a largura. O comprimento se estende de eternidade a eternidade. Aleluia! O comprimento do amor de Cristo se estende de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. Quanto ao passado, os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Você entendeu? O comprimento se estende de eternidade a eternidade, quando no passado os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Quanto ao futuro na eternidade, haverá em Cristo Jesus uma revelação contínua da suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco através de Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 2:7. E a profundidade é descrita vivamente em Efésios 2 e o verso 1, que diz assim: e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Estávamos atolados no abismo indizível de pecado e degradação. Jesus entrou nessa selva de imundície e corrupção a fim de morrer no nosso lugar. Nós estávamos perdidos. A Bíblia nos revela: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso aconteceu quando Adão pecou e jogou fora a nossa eternidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Adão quebrou a comunhão com Deus e assim todos nós fomos castigados, podemos dizer assim, por causa do pecado de Adão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a profundidade é descrita vivamente em Efésios 2, primeiro. Já estávamos atolados no abismo indizível de pecados e degradação. Jesus entrou nessa selva de imundície e corrupção a fim de morrer no nosso lugar. Aleluia. E a altura é vista em Efésios 2:6. Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! É vista que mostra que fomos não somente ressuscitados, mas também entronizados com Cristo nos lugares celestiais para compartilhar da sua glória. Aleluia! Nós compartilhamos, nós fomos salvos, fomos ressuscitados junto com Cristo Jesus para compartilhar da sua glória. Aleluia! Louvado seja Deus! Né? E o quarto pedido na oração de Paulo: conhecer o amor de Cristo. Aleluia. Efésios 3:18, vamos lá de novo. Efésios 3:18 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Conhecendo o amor. Efésios 3:18, Paulo orou para que os crentes pudessem compreender o amor de Cristo. Aqui ele orou para que eles pudessem conhecê-lo. Paulo também conheceu que o amor de Cristo é tão grande que excede todo entendimento. Aleluia. Ou seja, o homem, por mais entendido que ele acha que seja,
por mais capacitado que ele acha que seja. Porque muitos deles batem no peito e dizem, eu sou eu. Paulo diz que o amor de Cristo excede a todo entendimento. Por mais entendido que você seja, você jamais irá compreender o amor de Deus. Cristo é tão grande que excede todo entendimento. Os crentes não podem explicar racionalmente o amor de Cristo. Eles somente podem conhecê-lo ao vivenciá-lo. Ou seja, você não pode compreender e entender o tamanho do amor de Cristo. Mas você pode, você pode conhecer o amor de Cristo, ou seja, vivenciá-lo. Este conhecimento requer vivência constante e crescente. Ou seja, você tem que perseverar no amor de Cristo para que você possa conhecer o amor, conhecer experimentalmente o amor de Cristo. É conhecer o próprio Cristo em uma experiência cada vez mais abrangente e ter o seu permanente e abnegado amor reproduzido em nós mesmos. Paulo está se referindo a um entendimento experimental do amor de Cristo, conforme se torna perante em Efésios 3,19, onde afirma que esse amor excede todo o entendimento. Além disso, independente de tudo que possamos conhecer a respeito do amor de Cristo, sempre existirá muito mais para conhecer, porque ele é infinito e inausurível. Jesus! Somente aqueles que são nascidos de novo podem provar e experimentar esse amor. Aleluia! Então é o seguinte, só aqueles que nascem de novo podem provar e experimentar esse amor. Entretanto, nascer de novo, na Bíblia, é você se arrepender de todos os seus pecados, nascer da água, do Espírito, se arrepender de todos os seus pecados, e aceitar a Jesus como Salvador, e você se tornará uma nova criatura. Ou seja, você nasceu de novo, é uma nova criatura, Somente aqueles que são nascidos de novo podem provar e experimentar esse amor. Entretanto, esse fato não significa que possam explicá-lo. Ele continua a ser o amor que excede a todos o entendimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, Deus responde às orações de maneira especial. Aleluia. Efésios 3:20 nos diz assim, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vou repetir. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bom, ou seja, Deus tem poder para fazer muito além do que o que nós pedimos, ou do que o que nós pensamos, ou do que o que nós precisamos. Deus é Deus, Ele tem poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é Deus, meu querido. Para Paulo, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A total confiança
no ilimitável amor divino, move o coração de Deus e a resposta divina chega com bênçãos excedentes. Isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, tudo tem um preço, né? Mas para que isso aconteça, ou seja, para que os seus pedidos cheguem além do que você pediu, né? As bênçãos excedam o que você pediu, chegue acima do que você pediu ou do que você pensou. Para que isso aconteça, é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhes convier, responderá às nossas petições. Ou seja, o seu pedido, as suas vontades, começando, os nossos desejos, nossas aspirações e vontade tem que ser canalizada para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhe convier, Ele, como Ele quiser, né? Ele responderá às nossas petições. Em quinto lugar, a oração intercessória. No Antigo Testamento, entre o povo de Israel havia muitos homens fiéis, amorosos, dedicados, que perseveravam em oração a Deus por seus irmãos e pela nação inteira. Irmão, sim, já no Antigo Testamento, em 1 Samuel, em Moisés, Jeremias, Esdras, Daniel e tantos outros, servem como exemplo. Aleluia! E no Novo Testamento? Bom, mas antes eu quero, o próprio Deus menciona nominalmente homens como Samuel e Moisés como intercessores. Estes homens santos se afligiam com o pecado do povo, sentiam a necessidade de perdão divino e choravam diante de Deus, suplicando-lhes uma solução. Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Os grupos de evangelização, as irmãs do círculo de oração, os pastores, como é que você acha que o pastor de uma igreja se sente quando ele olha para a igreja e vê que algo não está bem? A igreja sai para evangelizar e voltam sem uma alma só ter se convertido. E a gente olha para fora da igreja e vê uma multidão precisando de Deus, precisando do perdão, precisando ser limpo, precisando dar uma geral na casa. A gente o convida, a gente chama, e eles dizem, hoje não. Mas voltando para a igreja, o pastor chora quando o seu rebanho não está bem. Quando tem uma ovelha com uma pata machucada, outra que foi atacado por um lobo, foi atacado por uma serpente, né, da língua. O pastor chora, o dirigente chora, a irmã do círculo de oração chora. No nosso coração, Deus coloca, aleluia, uma vontade tão grande para que as pessoas se arrependam de seus pecados e possa garantir um lugar nos céus, que ao orar por essas pessoas, na maioria das vezes o crente chora. Costumamos chorar quando sentimos uma dor. E o verdadeiro amigo
chora quando o seu amigo não vai bem, sente uma dor, está enfermo. Então, meus queridos, o próprio Deus menciona nominalmente homens como Samuel e Moisés como intercessores. Estes homens santos se afligiam com o pecado do povo. Eles ficavam tristes, afligidos com o pecado do povo. Sentiu a necessidade do perdão divino e eles choravam diante de Deus, suplicando-lhe uma solução, pedindo a Deus: Senhor, entra com providência, né? O ministério da intercessão perante Deus continuou sendo o Senhor, ou seja, o ministério da intercessão perante Deus continuou sendo o Senhor Jesus, o nosso supremo exemplo. João 17. Pessoas vinham ao mestre pedindo por seus parentes, amigos e servos, ou seja, em todos os lugares, em todos os momentos por onde Jesus passava, as pessoas se aproximavam de Jesus, na grande maioria das vezes, não para pedir a Jesus por ele, mas sim pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu parente, pelo seu servo, né? As pessoas vinham a Cristo Jesus, né? E Jesus demonstrou a prática da intercessão, muitas vezes orando pelos perdidos. Como é que você acha que estava aquele gadareno? Endemoniado, com vários demônios, que os demônios saíram dele e foram para uma mandada de mais de 2.000 porcos. E aqueles porcos se jogaram de abismo embaixo e foram mortos. Aquele homem estava perdido. Perante o mundo, sim, estava perdido. Mas Cristo atravessou uma distância terrível para ir até aquele homem, para evangelizar, para perdoar seus pecados, expulsar os demônios dele e fazer dele um pregador da palavra de Deus. Uma pessoa que ficou ali para evangelizar a toda aquela população de Gadareno. Ou seja, um endemoniado, um morador dos sepulcros, nos cemitérios, homem que cadeia nenhuma o segurava, agora era e é um pregador da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então é assim. Jesus demonstrou a prática da intercessão, muitas vezes orando pelos perdidos, por Jerusalém e também pelos seus discípulos. Na igreja, a partir do livro de Atos e das epístolas, há muitos e variados exemplos de intercessão em oração, nos quais há grandes lições para a nossa vida cristã. A igreja é incentivada a orar um pelos outros, aleluia. Ela deve habituar-se a interceder pelas necessidades dos irmãos. A igreja, então a igreja deve ser o pastor, os dirigentes, os auxiliares, obreiros. Não, a igreja somos nós, eu e você, meu irmão Edmilson. Vou ler de novo. Na igreja, a partir do livro de Atos e das epístolas, há muitos e variados exemplos de intercessões em oração em nós, quais há grandes lições para a nossa vida cristã. A igreja é incentivada a orar um pelos outros. Onde é que está o incentivo? Tiago 5,16, Efésios 6,18. Efésios 6,18, aleluia. Vamos ler aqui. O que diz em Efésios 6,18? Diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Louvado seja o nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Na igreja, às vezes, há grupos que se organizam e se intitulam os intercessores, mas não perduram o verdadeiro intercessor. Não gostam de aparecer. Ele em si mesmo se compraz em ver, mediante sua intercessão, o nome de Deus ser glorificado pelas bênçãos concedidas. Aleluia. E nos dias atuais, a Bíblia nos ensina que é dever do crente orar pelos outros. 1 João 5,16. Contudo, não é só um dever, mas principalmente um privilégio. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, orar um pelos outros contudo, não é só um dever, mas é principalmente um privilégio e um canal de bênção. Aquele que perseverar em oração pelos outros, Deus levanta intercessores para orar por ele e assim todos são abençoados. Ou seja, se você ora por alguém, você que ora por alguém, não te preocupa em pensar, será que alguém está orando por mim? Não te preocupa, que isto aí pertence a Deus. Diz assim: aquele que ora pelos outros, Deus levanta pessoas para orar por eles, e assim todos serão abençoados. Viu? Aquele que perseverar em oração pelos outros, Deus levanta intercessores para orar por ele, e assim todos serão abençoados. Então ore e não se preocupe. A oração intercessória enquadra-se na verdade bíblica, mas dá do que receber. Aleluia. Presta atenção, isso é importante. A oração intercessória enquadra-se na verdade bíblica, mas bem-aventurada coisa é quem ora se coloca diante de Deus. Aleluia. Entra em sua presença e nunca sai deste encontro da mesma forma que entrou. Ou seja, quando você se ajoelha para orar, você entra na presença de Deus e você não sai dali. Ou seja, você não sai da presença de Deus da mesma forma que você entrou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Ser alvo de uma oração é gratificante. Orar é glorioso. Praticar muda o homem. Gênesis 32, 22 a 32. Em oração muda o homem. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, vamos finalizar. Mas nesta manhã, eu espero em Deus que você tenha tirado algo muito importante para a tua vida. E não se esqueçam, ao você orar por alguém, a você estar orando pela igreja, pelos irmãos, pelos enfermos, pelos perdidos, pelos desviados, não te preocupa, que Deus levanta alguém para orar por ti. Aleluia, louvado seja Deus. Eu orando, por exemplo,
pelo irmão Edmilson, quando eu estou orando por ele, alguém está orando e Deus toca no coração daquela outra pessoa para orar por mim. Mesmo que esta pessoa não seja o irmão Edmilson que esteja que ore por mim, eu orando por ele, ele orando por mim, mesmo que não seja ele. Deus levanta alguém para orar por mim. Por isso que nós devemos orar um pelos outros, porque Deus está ouvindo as minhas e as tuas orações. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta manhã e no próximo domingo, se for da vontade de Deus, estaremos estudando a lição de número 11 e o título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. É o título da próxima lição, do próximo domingo. Queremos estar aqui se for da vontade de Deus. Mas quero convidar você para hoje ainda. Logo mais às 19 horas, estaremos aqui com um grandioso culto de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. E você é o nosso convidado todo especial, para que você possa estar nos assistindo através das redes sociais, compartilhando. E assim, você nos abençoa, você será e nós todos seremos abençoados. Que Deus possa, que nesta manhã, Deus já tenha feito morada no teu coração e você possa estar vivendo uma nova vida, uma nova era, uma nova época. Que Deus seja louvado para todo sempre. Glorifico o nome do nosso Deus por essa oportunidade e quero convidar o irmão Edmilson para fazer uma oração pelos enfermos, fazer uma oração por toda a humanidade, fazer uma oração de agradecimento por essa escola bíblica dominical e que você possa se sentir abençoado nesta manhã, porque você é um privilegiado por ter e por estar assistindo essa nossa transmissão. Que Deus nos abençoe, que Cristo possa lhe dar muita paz, a paz do Senhor, e vamos encerrar ouvindo o irmão Edmilson fazendo uma oração. Bendito seja Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Bendito Deus, Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento a qual o Senhor tem concedido, meu Pai. Nós está aqui, Senhor, transmitindo, meu Pai, a escola dominical, Senhor. Abençoa, Pai, a todos que estavam, meu Pai, conectados, Senhor, através das redes sociais, através dessa live, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, também abençoa, meu Pai, nossos irmãos que se encontram, Pai, enfermos nesse momento, Senhor. Visita, Pai. Opera, Senhor, um milagre de cura, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, também nosso dirigente, Pai. Irmão Reginaldo, visita ele, visita a família dele, Pai. Pai amado, eu te peço também, Senhor, abençoa nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Antônio João, com a missionária Maria do Rosário, meu Pai. Abençoa esse casal, meu Pai. Abençoa teus filhos, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, também os colegiados de pastor, cada pastor com suas respectivas famílias. Senhor, eu te peço também, Pai amado, visita, Senhor, os dirigentes também de congregações, abençoe cada um, Pai, com seus obreiros, Pai. Abençoa, Pai, todo o teu povo que te serve, Senhor, na cidade de Zedoca, Pai. Pai, eu te peço também, Senhor, visita, Pai, abençoa a nossa nação, meu Pai, a qual está precisando, meu Pai, da tua misericórdia, Deus. Oh, Pai, tu sabes, Senhor, que nós estamos vivendo um período difícil, um período, Pai, de pandemia, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e nós cremos, Pai, no milagre seu, Pai. Pai amado, eu te peço, Senhor, visita aqueles que estão no leito de hospital, meu Pai, aqueles que estão entubados, Senhor, nesse momento, Pai, visita, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Pai amado, eu te peço, Senhor, opera, Senhor, na vida de cada um, Pai, tu sabes, Senhor, quantos, Pai, já perderam seus entes queridos, Senhor, por causa dessa pandemia, Pai. Oh, Pai, conforta o coração de cada um, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Pai, abençoa, Senhor, o culto de hoje à noite, Pai. Que seja, Senhor, para a honra e glória tua, Pai. Pai, abençoa, Senhor, quem vai pregar, quem vai louvar, Senhor.
Pai amado, tudo é para ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, no nome amado e santo do teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém. Este homem de aço tem um coração que chora, sofre, passa luta igualzinho ao seu. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão frio e a lágrimas ocultas de alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara é de vencedor, de festas e alegria, mas dentro lá do seu oculto, na verdade é o luto que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão. Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer. Por trás de toda a sua história tem um grande autor que te põe no deserto pra aperfeiçoar você. Por trás desse sorriso